Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom Conexão Manaus, Brasil. São 6 horas e 30 minutos da manhã. Quero trazer mais uma reflexão voltada à questão da presença de Deus. Todos os dias, nesse horário de 6 às 7, eu estou trazendo uma reflexão sobre a presença de Deus nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe as reflexões para outras pessoas conhecerem. E pela manhã, nesse canal, Obra Missionária Construindo Shalom, tem muitas reflexões boas. E aí eu estou falando sobre a questão da presença de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, sei que Deus é bom, sei que Deus é maravilhoso, e uma coisa nós temos em mente, nós que somos servos de Deus, aqueles que debruçam sobre as Escrituras Sagradas todos os dias, sabe que não existe outra realidade, não existe outra fonte, não existe outra centralidade na vida do homem, senão buscar a presença de Deus. Quando Deus fez o homem, quando Deus projetou o homem, quando Deus arquitetou o homem, fez o projeto todo do homem, que antes de Deus criar o homem, formar o homem, trazer ele à existência, Deus já tinha ele desenhado ele, Deus já tinha feito a sua arquitetura toda, Deus já tinha feito o seu mapa todo, o seu projeto todo, como seria o homem. Deus não fez nada por acaso, Deus não fez nada por acaso e eu vou fazer aí voluntariamente, deu vontade de fazer, vamos fazer. Não. Quando Deus projetou todo o sistema do mundo, projetou tudo, botou tudo, fez a arquitetura do céu e a terra, ele já fez todo esse projeto já envolvendo o homem e todo ser vivente que tem. Então Deus projetou tudo, fez um mapa de tudo. É como você quer construir uma casa, mentalmente aquela casa já vem dentro de você, está ali desenhada na mente, mas você quer trazer para o papel, quer desenhar para o papel, chama o engenheiro, chama a pessoa que é arquiteto, faz o desenho, o engenheiro vai, aprova aquela planta daquela casa, vem o pedreiro para construir e colocar aquela estrutura concreta ali. Então, na vida nossa, a mesma coisa. Deus ele arquitetou tudo, fez tudo, desenhou tudo. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, quando Deus ele fez o homem, que soprou nas suas narinas, e soprou no seu ali, que deu fôlego de vida, aquele fôlego de vida, tanto faz a pessoa ser crente ou não, todos, por intermédio de Adão, recebeu esse mesmo fôlego. Geneticamente falando, dentro de uma visão genética, todos os seres humanos, ele reconhece que existe um Deus Todo-Poderoso. Pastor Edson, e aqueles que dizem que são ateus? Na verdade, se você for no pé da letra da coisa, não existe pessoas ateuas. No fundo, eles acreditam em Deus. Só que a única diferença é porque eles não querem obedecer. Eles não querem obedecer. Cria sua própria teoria, cria suas próprias teses para confrontar o Deus que criou o céu e a terra e a sua própria pessoa. Mas não existe pessoa ateu. Não existe. Eles creem em alguma coisa, porque a teoria que eles formam, a teoria que eles criaram, eles creem na teoria e defendem a sua teoria. Então não existe pessoas ateuas. Existem pessoas à toa que não quer obedecer aquilo que Deus já designou desde o princípio. Então o homem não tem o poder de mudar nada daquilo que Deus já projetou e já fez. Não tem o poder, não tem como ele desmanchar
está dentro do homem. A arquitetura que Deus fez está dentro da mente do homem, dentro do DNA do homem, está dentro da genética do homem. Então o homem não tem como correr. Ou ele busca a presença do Deus Todo-Poderoso, ou ele vai morrer frustrado. Todos os ateus, pessoas que são ateus, que não creem em Deus, você pode ver a história, ler a história e ver como que eles morreram, qual foi o fim deles. Foi pessoas frustradas porque não quiseram obedecer à voz do seu Criador e morreram frustrados, sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso que poderia eles ter buscado a sua presença e ter mudado toda aquela realidade. Então, todo homem, todo ser humano, de uma maneira geral, tanto faz aqueles que servem a Deus ou que não servem a Deus, eles, no seu DNA, lá na sua genética, Deus colocou através do sopro. Ele soprou, e esse sopro entrou dentro de Adão, ali trazendo toda a genética de Deus, trazendo todo o DNA de Deus para dentro do homem. Então o homem, ele tem a genética de Deus, o homem, ele tem o DNA de Deus. A única diferença é que não adianta você ter a genética de Deus, não adianta você ter o DNA de Deus e não obedecer. A questão é a obediência. O que o homem está fazendo na face da terra, alguns desobedecendo aquele que criou, é porque eles querem, eles fazem isso conscientemente, sabendo que está fazendo errado, porque não quer obedecer o Deus Criador do céu e da terra. Então sai destruindo tudo, sai fazendo tudo o inverso, Então há uma cobrança, vai existir uma cobrança sobre a vida do homem. Por isso que nesta manhã estou trazendo esse assunto voltado à presença de Deus. A presença de Deus que eu estou falando não é uma placa de igreja, tem nada a ver com isso. A presença de Deus não é uma placa de igreja, a presença de Deus não é eu ser Assembleia de Deus, a presença de Deus não é eu ser Batista, a presença de Deus não é eu ser Igreja Universal, a presença de Deus não é eu ser Deus e Amor, a presença de Deus não é isso, não é a placa. A presença de Deus é, eu sou pentecostal. Não, a presença de Deus, eu sou tradicional. A presença de Deus, eu sou não é isso. Eu estou falando da presença de Deus no sentido literal da coisa, no sentido original da coisa. A presença de Deus não é você estar pulando, sapateando, falando línguas estranhas, rodando. Isso não é a presença de Deus. Eu estou falando da presença de Deus no sentido de Deus estar dentro da sua vida. Você sentir paz, você sentir alegria, né? Você sentir satisfação de viver. Dentro do seu ambiente ter harmonia, dentro do seu ambiente ter refrigério na alma da sua família, família liberta, família transformada, família que não vive dentro de um abismo. É essa a presença de Deus que eu estou falando para você nesta manhã. A presença de Deus, onde ela está, ela regenera o coração do homem perdido. A presença de Deus, onde ela está, faz com que o homem se transforme dia após dia. Aonde a presença de Deus está, não tem como existir a questão da pessoa que vive dentro de um mundo de crime. Não dá para viver. Aonde a presença de Deus está, literalmente falando, que transforma. Não há pessoas criminosas, não há pessoas adúlteras, não há pessoa mentirosa, não há pessoa ladrão, assaltante, não há pessoa injusta, não há pessoa dentro de um padrão que venha danificar a presença de Deus. Não há. Toda coisa ruim que você pensar na sua cabeça, aonde a presença de Deus está, não há. Pastor S, mas como é que fica? Deus não está em todo lugar? Deus está em todos os lugares no sentido universal, mas a sua presença não. A presença de Deus é diferentemente dele estar no sentido da sua onisciência. Eu não estou falando da sua onisciência, não estou falando da sua onipresença, da sua onipotência, não estou falando disso. No sentido onisciente, Deus está em todos os lugares.
Eu estou falando da presença dele, que é atuação, que é ele aprovando, que é ele assinando embaixo, que é ele abençoando o homem, que é ele orientando o homem, que é ele guiando o homem, que é ele fazendo com que o homem seja abençoado. É essa presença que eu estou te falando nesta manhã. Não é no sentido universal. No sentido universal, Deus está em todos os lugares. Mas não é porque Deus está em todos os lugares, dentro da sua onisciência, dentro da sua onipresença, que ele vai abençoar o homem, não. Existem lugares onde as pessoas estão morrendo de fome, estão cancerosas, estão aidéticas, estão aí com vírus, estão se acabando, estão debaixo de escravidão, mas a sua presença não está ali, só está a sua onisciência. Ele está vendo tudo, mas ele não pode intervir enquanto o homem não se voltar para ele e entender que ele é o Criador e que é ele quem resolve todas as coisas e é ele quem traz a paz no sentido geral. Então eu fico analisando as coisas, os fatos, e vendo que a ignorância do homem acordar pela manhã, pegar uma arma, colocar na sua cintura e sair para o seu dia a dia, como seja um trabalho, como seja uma profissão, e sair tirando a vida das pessoas. Hoje a gente está vendo aí a bandidagem de um lado e do outro, aonde muitas vezes o cidadão de bem não tem mais aquela tranquilidade de sair em paz, tranquilo, vendo tanta barbaridade que o próprio homem, a sua imagem e a semelhança, está fazendo. Então, tem muitos que saem por amanhã, já como seja uma profissão, roubar e matar. Mas sabendo eles que existe uma presença grandiosa que pode mudar aquele fato, que pode mudar a sua mentalidade, porque quando o homem chega a esse ponto de chegar, matar, roubar e destruir, ele está recebendo outra presença que não é a presença de Deus. É uma presença maligna, diabólica, que entra dentro da sua mente, dentro do seu ser, e faz com que ele reverta toda a situação, reverta toda a coisa, inverte os papéis. Ele não quer a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus e tem a presença de Deus, ele vai acordar pela manhã, vai fazer o seu trabalho cotidiano, trabalho justo, trabalho honesto, suar a camisa, para poder ganhar o seu pão. Não é chegar e tirar a vida do seu semelhante, do seu irmão no sentido universal, porque todos são filhos de Deus. A diferença é que os que obedecem são legítimos, os que não obedecem são bastardos, e os bastardos não herdarão o reino de Deus, porque muitas vezes você fica falando da presença de Deus, que eu estou falando, e a pessoa diz, mas eu tenho uma presença de Deus, mas eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus por criação, mas verdadeiramente aqueles que são legítimos são aqueles que obedecem. Os que obedecem está dentro do testamento de Deus. Quer dizer, os que obedecem, o seu nome está escrito no seu livro, na sua agenda. Os que não obedecem, não tem como. Então, eis a diferença. Por isso que nessa manhã eu estou te falando sobre a presença de Deus que transforma, a presença de Deus que entra dentro da mentalidade do homem e transforma. O homem mau e maligno se torna homem de bem, pregador do evangelho. A presença de Deus que eu estou te apresentando nesta manhã, o homem prostituto, o homem que vive dentro das práticas do homossexualismo, quando a presença de Deus entra dentro da mente dele, dentro do seu ser dele, ele reconhece que está fazendo a coisa errada e se converte ao Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus que eu estou te apresentando nesta manhã, a pessoa que está cancerosa, a presença de Deus, ele vai adentrar dentro daquela estrutura humana e vai queimar todo aquele câncer e vai dar uma oportunidade para aquele indivíduo estar mais uma vez louvando ao Senhor. A presença de Deus que eu estou te apresentando nesta manhã é aquele que está na cadeira de roda, já desenganado pelo médico, pela medicina, pela ciência, por tudo, e a presença de Deus chega e muda toda aquela estrutura óssea daquela pessoa e bota ela de pé. A presença de Deus que eu estou te apresentando nesta manhã é aquela que a pessoa está lá com AIDS, já desenganado, tomando todos os seus remédios para poder manter a sua vida, e ela chega e reestrutura toda a estrutura do homem e coloca ele de pé. É essa presença maravilhosa que estava lá no jardim do Éden, quando
teve os primeiros contatos com os seres humanos, que foi Adão e Eva. É essa presença maravilhosa, é essa presença que eu estou te apresentando nesta manhã, a presença do Alfa e o Ômega, a presença da resplandecente estrela da manhã, a presença de Jesus de Nazaré, aquele que criou o céu e a terra. É essa presença que eu estou te apresentando nesta manhã, a presença de Deus que estava ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa presença poderosa que eu estou te apresentando nesta manhã, a presença que arquitetou todo o homem, desenhou todo o homem e fez o homem, soprou nas suas narinas para que o homem tivesse vida. E essa vida que Deus deu a todos os seres humanos é uma presença universal, que é uma presença de espírito. Quer dizer, o homem reconhece que existe um Deus. Pode ele ser ateu ou não, pode ele crer ou não, dentro da sua religião ou não, dentro da sua seita ou não, mas ele sabe que existe um Deus central que comanda todas as coisas. A diferença é se vai obedecer ou não. E muitos não querem obedecer, mesmo sabendo que existe um Deus central, um Deus único, né? Mas eles não querem obedecer. Eles buscam a presença que eles acham que vai trazer uma satisfação na sua alma, no seu espírito. Muitos buscam a presença das drogas para poder satisfazer a sua vida. Muitos buscam a presença da prostituição para satisfazer a sua vida, que é a parte carnal. Muitos buscam o crime para satisfazer a sua carne, o seu ego. Muitos buscam todas as outras presenças, menos a de Deus, que é uma presença que vai trazer uma eternidade para o homem, a salvação do homem. O seu nome está escrito no livro da vida, e um dia, quando ele fechar os seus olhos e vestir aquele paletó de madeira e ser jogado na sepultura, ele vê que existe outra vida além dali. A questão é porque o homem pensa que morreu, acabou. Morreu, beleza, isso é só uma ilusão que alguns apresentam uma vida eterna que não existe. As pessoas que não se convertem, que não querem saber da presença de Deus, eles acham que morreu, acabou. É como morreu um animal, é como morreu um cachorro, qualquer tipo de animal. E ele morreu, acabou, não tem sofrimento, não tem nada, não tem inferno, não tem céu, não tem nada. Mas isso são sentimentos que o próprio Satanás coloca na mentalidade humana para que ele não reconheça que existe um Deus central, único, que pode mudar toda a situação através da sua gloriosa presença. É essa presença maravilhosa que Moisés estava ali questionando com Deus, aonde Deus disse: olha, Moisés, eu vou enviar os anjos para ir contigo, para você comandar esse povo de Israel, para você liderar esse povo de Israel. Ele diz: olha, eu não quero a presença dos anjos, eu quero a sua presença. E você vê que Moisés, ele insistiu ali, sempre está buscando a presença de Deus, sempre está buscando Deus mais profundo, até quando chegou certo momento da sua vida que Deus teve que aparecer a Moisés dentro de uma presença quase real, mas não foi real, a teofania de Deus ali, aonde Deus disse: vou passar por essa veste dessa penha aqui, e você vai me ver só pelas costas, porque se você me ver pela face, Moisés, você vai morrer, você não aguenta, você não suporta. E você vê que Moisés subia nos montes para buscar a presença de Deus, e quando ele descia com o seu rosto transparente, transbordando, Então a gente vê que a presença de Deus vai muito além. São coisas que a gente via na antiga aliança, na nova aliança. O homem, quando ele busca a presença de Deus, a sua vida transforma. Alguns, quando buscam a presença de Deus, que obtém algum resultado, alguns ficam vaidosos, achando que já é até o próprio Deus. Isso não é essa presença que eu estou te falando essa manhã. A presença de Deus que eu estou te apresentando essa manhã é uma presença que tem equilíbrio. Você vai receber ela e você vai ser pessoa equilibrada. Você não vai ter vaidade, você não vai achar que é o tal, você não vai achar que só Deus te usa. Não é isso, não é essa presença que eu estou te falando essa manhã. Não é. Eu estou falando de uma presença que vai muito além do que o nosso intelecto, do que nossos pensamentos, do que as nossas razões.
É essa presença que orienta o homem. É essa presença que eu quero te apresentar essa manhã. Ela existe um equilíbrio. Existe você colocar as coisas em ordem. Não é só receber a presença e sair como um doido por aí, não. Profetizando, né? Falando que Deus está revelando, está mostrando isso, está mostrando aquilo. Não é essa a presença. Não é essa a presença que eu estou te falando nesta manhã. De maneira nenhuma. Porque tem muitos que acham que receber a presença de Deus é falar em mistério, é falar em línguas estranhas, é sapatear, é rodar, é sair por aí dizendo que Deus está revelando. Deus não precisa disso, né? Deus não precisa disso aí. Deus já deixou um mapa, Deus já deixou as escrituras sagradas para que este homem se oriente por ela. A maior revelação da história é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, está tudo aí. Precisa você acordar pela manhã e dizer: Deus está me revelando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o planeta Terra vai entrar nisso, que vai acontecer isso, que vai morrer isso, que vai fazer. A Bíblia já está aqui, ela já relata tudo isso aqui. Isso não é novidade para ninguém. Não é novidade para nenhum ser humano eu acordar para ele e dizer: vai morrer tantas pessoas aqui no Brasil. Que uma pessoa importante vai isso. Que o Brasil vai passar por isso aí. Que vai acontecer isso aqui. Que vai ter terremoto. Que vai ter morte. Que vai ter fome. Que vai ter peste. Isso aí não é novidade. E não é revelação no sentido de presença de Deus. A maior revelação é a palavra. A própria escritura já está escrito o começo e o fim do que vai acontecer com todo ser humano na face da terra. Tanto aqueles que são obedientes, quanto aqueles que não são obedientes. Tanto aqueles que buscam a presença de Deus, como aqueles que não buscam a presença de Deus. Então, quando eu vejo pessoas nos seus canais, nos seus meios de comunicação, em rede social, em Facebook, Instagram, com esses tipos de revelações, eu já fico preocupado, porque a maior revelação que nós temos é as escrituras sagradas. E é por intermédio dessa presença gloriosa, né, de Deus, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que orienta o homem, o Espírito